Amém, amém. Celebrado e exaltado seja o Senhor. Nele encontramos todas as razões, todos os motivos para celebrar. Então, de toda a alma, de todo o coração, celebremos, celebremos ao Senhor. Se a tua alegria é a nossa força, alegrarei em ti, meu Deus, meu Salvador. Mesmo que a vide não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Sim, és a nossa força. Mesmo que a vide não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. E se eu chorar, se eu chorar, eu sei, meu consolo está nele, que a morte venceu. Sim, ele venceu. Se eu cair, eu sei, me levantarás na alegria do céu. A alegria do Senhor é nossa força. 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 Se com tudo que somos confessamos a necessidade da tua alegria em nós, de toda a alma, de todo o coração, celebremos, celebremos. Mesmo que a vide não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força.
em uma só voz, declaremos que igual a Ele não há, não há. Igual a Ti não há outro. Impossível, é impossível. Onde está quem possa confrontar? Invencível. Sim, Ele abriu o mar, parou o sol e o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Onde estão os que se lembram? Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. O Teu amor me fez novo, tão novo, tão novo. Ó Rei da Glória, onde está o que possa de Ti me separar? Não há nada, não há nada, não há não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou. Eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele, por Ele. Abriu o mar, parou o sol, Ele parou, e o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrar que com Ele pra sempre eu serei. Eu serei por todo sempre. Eu serei. Celebrei, Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, por Ele eu vou. Sim, eu vou viver, eu só vou viver, se for para Ele, por Ele, nele sim, por Ele, para Ele, nele somente iremos. Sim, eu vou, eu só vou viver, eu só vou viver, por Ele, pra Ele, nele eu sei que eu vou. Sim, eu vou viver por Ele. Eu só vou viver, eu só vou viver, por Ele, pra Ele, nele eu sei que eu vou viver, eu vou viver. Sim,
por sempre viveremos, de eternidade em eternidade, porque nele nos movemos, existimos e nele nos moveremos, existiremos. Na tua realidade eterna, imutável, nessa realidade, Senhor, que é a nossa rocha, permaneceremos por todo sempre. E tudo isso faz parte de toda a riqueza que há em Cristo Jesus, porque no primeiro capítulo de Efésios, no capítulo 3, o texto bíblico vai nos dizer que em Cristo Jesus o Senhor nos deu todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, entregues, dados em sua graça, em sua compaixão, em seu amor. Somos mais ricos do que imaginamos. Em Cristo Jesus temos acesso, recebemos todas as bênçãos espirituais. E ainda no capítulo 2 da carta aos Efésios, o texto bíblico ainda vai nos dizer que, como parte dessas bênçãos, ainda hoje, em Cristo Jesus, nos encontramos assentados com Ele nas regiões celestiais. Onde estão aqueles que estão prestando atenção? Em Cristo Jesus nos encontramos assentados com Ele nas regiões celestiais. Hoje, em Cristo Jesus, com Ele nas regiões celestiais, existe uma realidade mais sublime, mais alta, infinitamente mais alta, que essa realidade onde já nos encontramos em Cristo Jesus. Não nos encontramos apenas nesse espaço de celebração, nesse templo, mas estamos com Ele nas regiões celestiais, respondendo e correspondendo diante da sua presença. E o apóstolo Paulo, aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas palavras, ele se encontrava prisioneiro, privado da sua liberdade por proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Quando ele foi levado a escrever essas palavras, ele se encontrava preso. E no Espírito Santo ele entendia que havia uma realidade mais alta, mais sublime, que ele na verdade já se encontrava assentado com Ele nas regiões celestiais. Existe uma realidade mais alta, mais sublime, eterna. E nessa realidade já nos movemos, já existimos. Eu não sei se você se sente como alguém privado de algo, de liberdade. Eu não sei se você se sente aprisionado, aprisionada, mas que você encontre, assim como o apóstolo Paulo e tantos outros que vieram antes de nós encontraram, encontre esperança, força, ânimo nessa realidade. Você já está em Cristo Jesus, assentado, assentada com Ele nas regiões celestiais. Correspondamos a Ele nessa perspectiva, nessa realidade. Da tua presença
faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Aqui nos encontramos os que creem, os que creem. O Deus do impossível vem transformar meu coração, vem transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Aqui se reúnem os que creem. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. A nossa esperança não é vã. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Cremos, cremos, cremos. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Sim, és o mesmo ontem, hoje aqui, o mesmo hoje aqui. Faça algo novo, de novo, um renovo, outra vez, outra vez, outra vez, Senhor. Aquele que iria de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Onde estão os que creem? Aquele que iria de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Se cremos, se cremos. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Sim, cremos, cremos, cremos. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Tudo é possível ao que crê. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural, sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Sejam todas as outras vozes mentirosas, e escolhemos confiar em Ti. Escolhemos
acreditar, crer, confiar. Enquanto adoramos, enquanto te bendizemos. Nessa hora eu sou me levado a lembrar de um lindo momento que nós vivemos em uma das cidades onde é realizada uma ação que nós chamamos de Impacto Livres, Impacto Sertão Livres. E foi lá em Picos, e durante um culto, uma celebração na praça, em meio ao louvor do seu povo, de repente eu vou chamar ele de Senhor José, porque muitos inclusive lá tem esse nome. O Senhor José, que era incapacitado de andar, estava inclusive de muletas. Ele joga aquelas muletas e começa a dar passos, a dançar, a celebrar. E algumas dessas imagens inclusive circularam pelas redes sociais. Mas o que pouca gente sabe é que eu inclusive ouvi de um casal que ficou até o fim da festa, até o fim do culto, da celebração. Quando todo mundo havia ido embora, quando não havia mais luzes, não havia mais ninguém, eles ficaram por último com a família do Senhor José, que enquanto tudo aquilo acontecia, ele continuou. Enquanto todo mundo foi embora, ele continuou dando voltas naquela praça. Ele continuou correndo de tão extasiado, de tão feliz, de tão tomado pelo surpreendente do Senhor, pela resposta gloriosa do Senhor, que fez aquele homem que não andava voltar a andar. Basta apenas uma só palavra, Senhor. Basta apenas uma só palavra, Senhor. Sim, cremos, sim, cremos, sim, cremos. Sim, cremos, cremos, Senhor. Os que creem verão a glória de Deus. Os que creem verão a glória de Deus. Os que creem verão a glória de Deus. Onde estão os que creem? Os que creem verão a glória de Deus. Os que creem verão a glória de Deus. Os que creem verão. Sim, cremos, cremos, cremos. Os que creem verão a glória de Deus. Os que creem verão a glória de Deus. Os que creem verão a glória, verão a tua glória, Senhor. Que os céus fechados se abram, teu reino devolver. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande, grande, que os céus fechados se abram, teu reino devolver. Estão em ti. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural, sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Veremos a tua glória. Cremos, cremos, cremos. Porque o Senhor chegou e fez tudo novo. O Rei dos Reis chegou. O Rei dos Reis chegou. E quando Ele chegou, um novo tempo onde tudo
Tudo é possível, se faz, se torna possível ao que crê. Ao que crê, ao que crê, ao que crê, ao que crê. Chegou o Rei dos Reis, o Rei dos Reis chegou, chegou e tudo transformou. Ouço o som do meu amado, sua voz me atraiu. O meu lugar é ao seu lado. Meu coração a ti se abriu. E eu não sou mais o mesmo, sei, desde o dia em que te achei. Não abro os portais pra que entre o Rei com meu coração. Eu adorarei, Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Não abro os portais pra que entre o Rei com meu coração. Eu adorarei, Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Se és o Rei da glória, o nosso Rei, ouço a voz do meu amado, sua me atraiu. O meu lugar é ao seu lado, nosso lugar. Meu coração a ti se abriu, o nosso coração se abriu. Eu não sou mais o mesmo, sei, desde o dia em que te achei. Abra os teus portais pra que entre o Rei com meu coração. Eu adorarei, Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Abra os seus portais pra que entre o Rei com meu coração. Eu adorarei, Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Se és o Rei da glória e a tua igreja confessa, quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Ele é o Rei da glória.
Sua glória enche o céu, mais belo do que o ouro, mais doce que o mel. Meu coração te adora, pra sempre cantarei. Ele é o Rei da glória, forte e poderoso. Sua glória enche o céu, mais belo do que o ouro, mais doce que o mel. Meu coração te adora, pra sempre cantarei. Ele é o Rei da glória. Abram-se os portais, pra que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei. Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Abram-se os portais, pra que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei. Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Sinhas o Rei dos Reis, o Senhor das nossas vidas, Senhor dos senhores. Quem é como tu? Quem é como tu? Quem é como tu? Quem é como tu, Senhor? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Ele é o Rei da glória. Quem é? Quem é? Quem é o Rei da glória? Ele é o Rei da glória. És o nosso Rei, és o nosso Rei, nosso Senhor. Que privilégio é ser morada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme o seu desejo. Ele é aquele que vem e bate, 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 e diz: deixa eu entrar, deixa eu fazer morada em você, fazer parte de você, você fazer parte de mim. Que privilégio, privilégio maior não há. Ser morada do Rei do universo, dos universos, dos mundos. Sim, quanto privilégio. Mas como precisamos de tempos em tempos perceber o que implica ou no que implica esse privilégio, porque assim como qualquer rei, quando ele se manifesta num ambiente, num lugar, ou quando ele vem fazer morada em um lugar, tudo naquele lugar passa a ser sobre o rei, passa a ser sobre ele. Quando o Rei dos Reis, ele vem e se manifesta para morar, para reger, para fazer morada e governar a partir de nós,
tudo então passa a ser em nós, passa a ser sobre Ele, sobre a sua glória, sobre a sua vontade, sobre a sua majestade, o seu querer. Porque o Rei chegou e fez morada, faz morada em nós. Somos dele, para ele, tudo por ele, para ele, para ele, para ele, para a sua glória. É tudo sobre ti, Senhor Jesus. Tudo sobre ti, tudo sobre ti. Tudo sobre ti, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu nome. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, sim, somos santo. Abre e mostra só o teu amor transforma o nosso mundo. Dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, sim, somos. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, completamente declare. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que
amor transforma o mundo. Incomparável, inexplicável. Ah, sim, Pai, eu não entendo, não entendemos. Obrigado porque pela falta de explicações te bendizemos, porque não é um amor para ser compreendido, mas aceito, recebido, e nós aceitamos mesmo sem entender, porque cremos no que a tua palavra diz, cremos na tua obra, cremos que foi por amor. Recebemos o teu amor, nosso chão, nosso início, nosso fim. E nesse amor, Senhor, nós clamamos para que o Senhor continue nos edificando o teu povo que aqui se reúne, e aqueles que estão ouvindo espalhados pelo mundo por meio da internet, que a tua palavra que continua fazendo aquilo que não existe existir, que mais uma vez a tua palavra gere em nós e por meio de nós vida, esperança, ressurreição, justiça, alegria no Espírito Santo, para a tua glória, em teu nome, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, amém. Amém, amém, aleluia, aleluia. Celebrado seja o Senhor, que é no meio de nós, é conosco. Boa noite, amada e preciosa igreja do Senhor. Por favor, fiquem um pouquinho mais à vontade. Podem, por favor, tomar os seus lugares. Que privilégio poder estar de volta e rever os irmãos. Eu já tive o privilégio de poder saudar alguns irmãos que estiveram na última vez que estivemos juntos. Bom, eu não vou pedir para você levantar a mão, porque pode ser que entregue aí a sua idade, porque faz um tempinho. Faz um tempinho, mas estamos aqui, até aqui nos trouxe o Senhor, e meu coração se encontra num doce lugar, com doces expectativas quanto àquilo que o Senhor vai fazer por meio da sua palavra. E quando eu fiquei sabendo sobre a conferência, sobre os propósitos, quanto o seu papel também para lançar alguns caminhos, direções para esse novo ano, meu coração foi logo levado para um texto. E eu ao indagar, coração, Senhor, por que este lugar, por que esse texto? É um texto tão conhecido, e algumas impressões do meu coração quanto a olhares renovados, quanto a esse texto, e um renovo quanto aquilo que o Senhor deseja, que a sua igreja esteja envolvida. É uma agenda do coração do Pai. E a gente vai buscar mais uma vez então mergulhar nesse texto tão conhecido, Lucas capítulo 15.
para você talvez a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. É um texto bastante conhecido. Depois de nós lermos Lucas capítulo 15, nós também vamos para um texto também escrito por Lucas, Atos capítulo 1, versículo 8. Então eu vou ler a partir do versículo 1 de Lucas 15. Lucas 15, 1 ao 3. E depois nós vamos lá para o versículo 11 de Lucas 15. E então para Atos 1, 8. Podemos fazer assim? Amém? Amém. Lucas 15, a partir do versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, agentes que as pessoas não gostavam, os judeus não gostavam dos publicanos, eram agentes corruptos, que se aproveitavam do povo em Israel. Então aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, dos mais diversos, para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Percebam por que então que Jesus conta essa parábola. Então versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai o repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter gasto tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos, dos animais mais imundos na concepção daquele povo, fundo do poço. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, da comida que os porcos comiam, mas ninguém, nem comida de porco lhe davam. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai, servos, têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, servos, escravos. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E o empregado informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro
gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai, vejam só, o pai é aquele que vê o menino mais novo lá longe, sai correndo e vê o mais velho embirrado fora e sai para fora. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu, o filho mais velho respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca desobedeci um dos seus mandamentos, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, não meu irmão, não, seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão, é seu irmão, que estava morto, ele voltou a viver, estava perdido e foi achado. Vamos lá para Atos, capítulo 1. Apenas o versículo 8. Depois que o Senhor havia ressuscitado, ele, antes de ascender, de partir, disse aos seus discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Vamos orar. Senhor, te bendizemos, Senhor, por tua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Palavras que nos dirigem, palavras que nos ensinam, palavras que nos corrigem para a vida, para a esperança, e que a tua palavra, Senhor, encontre um bom lugar, encontre solo fértil, que os nossos corações, Senhor, sejam corações que recebam, abracem, nutram essa palavra na oração, na meditação, até que ela faça parte de nós, gerando vida não apenas em nós, mas através de nós, para a tua glória, Senhor. Assim nós oramos em teu nome, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. A parábola do filho pródigo, que é o título mais conhecido do texto que nós lemos, né, predominantemente hoje. Essa parábola, ela não é somente sobre o filho mais novo que foi embora e viveu de forma pecaminosa. Não é sobre isso simplesmente. Inclusive, como muitos devem ter percebido, a razão, o motivo de Jesus ter contado essa parábola não foi o filho que tinha ido, apesar de que haviam ali filhos mais novos, né? Mas foi por causa do filho que ficou, ou dos filhos que não foram.
como nós percebemos ali no início de Lucas 15, Jesus contou a parábola por causa da crítica dos fariseus e mestres da lei que estavam ali, escandalizados com o fato de que Jesus recebia o pior tipo de gente e comia com eles, tinha comunhão com eles. Jesus aceitava essa gente e tinha prazer na companhia de estar com eles. E isso era um absurdo para aqueles que eram as referências religiosas, as referências de crentes, de pessoas que creem. E hoje nós vamos então buscar perceber o porquê de fato essa parábola foi contada pelo Senhor Jesus. A parábola do pai e seus 2 filhos é a terceira versão da mesma história que foi contada de 2 formas diferentes logo antes. Logo antes o Senhor conta a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida, que contam o quê? Contam a mesma história. Todas as 3 versões da mesma história falam da angústia, da perda de algo de grande valor e da grande alegria e festa quando aquilo que havia sido perdido foi encontrado. 3 versões da mesma história. E quando nós vamos perceber, quando o Senhor conta essas histórias, a gente percebe que os personagens ali apontavam para realidades, né, ali presentes, né? Os personagens representam outras entidades, outras realidades. O grande pregador, né, Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, ele chegou a dizer que as 3 histórias vão mostrar como a Trindade ela é envolvida em todo o processo da salvação das pessoas perdidas. E nos evangelhos fica claro, né, a pessoa de Jesus sendo representada então pela figura de um bom pastor. E na parábola da ovelha perdida, Jesus então seria o bom pastor que não deixa de ir à busca da ovelha que se perde. Na parábola que nós acabamos de ler, do pai e seus 2 filhos, fica evidente a ligação, a relação do pai na parábola com o nosso Pai Celestial. É muito fácil fazer essa ligação. E na parábola da moeda perdida, nós vamos perceber uma figura feminina, uma mulher em busca daquilo que foi perdido, acendendo uma luz. No português a gente tem um certo probleminha, porque no português nós chamamos uma das pessoas da Santa Trindade de Espírito Santo. No português é o Espírito Santo, e isso nos leva a ter uma certa dificuldade de perceber essa pessoa da Trindade como, né, com características ou como uma realidade que representa essas características femininas, né? que ilumina o nosso entendimento, mas isso é um outro assunto. E então, se toda a Trindade é representada na figura daqueles que buscam, vão procurar e sentem profundamente a perda de algo valiosíssimo, né? Quem seriam os outros personagens ali? Quem eles representariam? Estariam representando a ovelha que se perde, a moeda perdida e o filho mais novo representam os pecadores.
que inclusive estavam ali, né, ouvindo a Jesus. Os pecadores, eles eram atraídos por Jesus. Os pecadores, né, sentiam atração por Jesus. E o filho mais velho na história representava quem? Os fariseus e mestres da lei. E de novo, né, qual foi o problema? Por que o Senhor contou essa parábola? Né, Lucas 15, 1 e 2, publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe e come com eles. Então, por causa dessa crítica, Jesus contou-lhes essa parábola. A parábola, ela foi contada por causa de um entendimento, por causa do estado do coração dos filhos mais velhos. E aqui, para a maioria de nós, onde nos deparamos com um problema. Por quê? Eu não sei se você já ouviu algumas vezes ou já refletiu sobre essa parábola, sobre esse texto, né? O coração do pai é constrangedor, né? A gente chora, né? Eu já chorei muito, imaginando eu voltando e o pai me recebendo, correndo, atravessando o campo, correndo de saudade, de alegria, ele pulando no pescoço e beijando e recebendo de volta. A gente chora, a gente, né, o coração do pai mexe com a gente. Só que se você tem 3 anos, 10 anos, 20 anos, mais de 30 anos de convertido, quem seria você nessa parábola? Se você não é um corrupto, um político corrupto, se você não é um adúltero, um traficante, se você não é uma pessoa promíscua, mentirosa, se você não se embriaga, não se droga, não fuma, não rouba, e tem fé em Deus, quem seria você na parábola? O irmão mais novo ou o irmão mais velho? De novo, eu chorei muito também, ouvindo, ministrando, lendo esse texto, né? Mas eu não sou o irmão mais novo, eu sou o irmão mais velho. Eu sou, e se eu não fosse, eu nem estaria aqui. Porque eu sou uma pessoa religiosa, eu sou crente, eu não tenho uma vida torta, né? Eu tenho o Espírito Santo em mim, eu conheço, eu leio a Bíblia, a sua palavra, eu sei de muita coisa, eu vivi muita coisa, tenho experiência. Eu não bebo, eu não fumo, eu sou casado, eu sou fiel à minha esposa, eu amo os meus filhos, eu devolvo o dízimo, eu oferto, eu dou esmola, eu oro pelo alimento, eu oro pelas pessoas, oro por missões. Alguns aqui possivelmente me acham uma pessoa bacaninha, né? Imagino. E eu não me envolvo com certo tipo de gente. Eu não sei se você se identifica, se a gente tem alguma coisa em comum. Porque se a gente tem alguma coisa em comum, a gente está mais para filho mais velho do que para filho mais novo, né? E não é que haja um problema em ser filho mais velho. Ser filho mais velho é lindo, é glorioso, é maravilhoso.
Mas existem alguns entendimentos, certos posicionamentos do coração de filhos mais velhos precisam de tempos em tempos ser alinhados, corrigidos. Porque tem filho mais velho que não saiu de casa, mas está tão distante do coração do pai quanto aqueles que saíram. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Enquanto havia festa por algo que precisava ser celebrado, o filho mais velho estava no campo. Fazendo o quê? Trabalhando, ralando. Enquanto ele estava trabalhando, tinha gente em festa. Imaginem, né? Eu trabalhando e gente festejando. O que é isso? Versículo 26. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo. E novilho gordo, repete, aparece 3 vezes, né? Porque o recebeu de volta são e salvo. E aí, ouvindo a notícia de que o filho mais novo tinha voltado, o filho mais velho, o que ele fez? Ele, uau! Uhul! Vou lá festejar, dar um abraço no meu irmão. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Eu tive o privilégio de comer um bom churrasco ontem, né? De vez em quando eu aprecio. Mas naqueles tempos, carne bovina não era algo que se comia assim regularmente. Era muito caro, né? Especialmente naquela região, né? do Oriente. E o novilho gordo, o novilho gordo era aquilo que havia de mais especial e mais caro. Sabe aquela garrafa de, sei lá, de vinho, de champanhe, né, que as pessoas guardam, que custa 100 mil, 500 mil, enfim, né, guardada para aquela celebração. Era para isso, o novilho gordo. Não era para qualquer celebraçãozinha. O novilho gordo era para a celebração, o dia mais feliz da vida do pai. E não se matava novilho gordo para pouca gente, não. Chama todo mundo. Era muita alegria, era muita razão para celebrar. E o que estava passando no coração do filho mais velho? O que estava passando dentro dele? E a gente fica sabendo, na sequência, né, da fala do menino mais velho, versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai, e foi mais ou menos assim: olha, escuta aqui. A gente percebe desonra, a gente percebe o desrespeito na forma de ele falar com o pai. Olha só, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que gastou todos os bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Eu quero destacar algumas coisas da fala do filho mais velho. Primeiro, a relação dele
com o pai tinha um fundamento falso. A base da relação dele com o pai era errada. O que ele disse? Eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu trabalho, eu sou teu escravo, eu te sirvo, e você é o meu patrão. Cadê o meu pagamento? Cadê o que eu mereço? Cadê o meu salário? E dá para imaginar o pai pensando: não, espera aí, ei, mas você é o meu filho, vocês são meus filhos. Que linguajar é esse? Que fundamento é esse? Você não é meu escravo. Nossa relação não é de escravo e patrão, mas de filho e pai. Eu sou seu pai. De onde vem esse fundamento? E o filho mais velho, ele continuou: eu nunca desobedeci as tuas ordens. Não, você não é meu pai, não. Você é um tirano, você é um coronel, você dá leis e eu obedeço. Eu cumpri a minha parte. Cadê a sua? Eu fiz o combinado, eu fiz o meu papel, eu trabalhei, eu obedeci. Cadê o meu salário? Você me deve. Você é um tirano, porque você nem me pagou o que me deve. Eu trabalho e obedeço, e nem um cabrito. Que fundamentos são esses? Que conversa é essa de escravidão, de serviços, de leis, de tirania? Que fundamentos são esses onde Deus é colocado numa posição de devedor? Deus te deve alguma coisa? Deus te deve? E o pior, o que é que esses fundamentos falam sobre o caráter de Deus? O que é que isso diz sobre Deus? E graças ao Senhor Jesus, Ele veio para revelar o verdadeiro caráter de Deus. Jesus, Ele veio trazer a sublime, a mais, o clímax da revelação. Foi Ele quem revelou que Deus é o Pai nosso. Ele é o nosso Pai, um Pai que também é meu, amoroso, acessível. E nós somos filhos amados, salvos pela graça, mediante a fé, não pelas obras da lei, não pelo nosso árduo esforço, trabalho, não pela força do nosso braço ou justiça própria. Deus não é um coronel, não é um tirano, e Ele nos deve absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele já nos deu todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tudo que há nele é nosso. A segunda coisa a ser destacada da fala do filho mais velho é como fica evidente que ambos os filhos estavam perdidos e distantes. Ambos.
E a gente precisa tomar um certo cuidado. Por quê? Porque é mais fácil, é muito mais fácil perceber a perdição de agentes públicos corruptos. É mais fácil perceber a perdição de pecadores, né? De gente que vive pisando, só pisa na bola. Mas Jesus, Ele nos revela que existe uma perdição no coração de filhos mais velhos que não é tão fácil assim perceber. Porque é mais fácil perceber a perdição de alguém que vai embora e gasta todos os recursos da família com prostitutas, do que perceber a perdição de uma pessoa que é cheia de si, de alguém que é orgulhosa e cheia de autojustificação, justiça própria. Pessoas que pensam: eu faço tudo certo, é claro que eu mereço mais. Olha o quanto eu trabalho, quanto eu me dedico. E olhem só, enquanto o filho mais novo desobedeceu para conseguir o que ele queria, o mais velho, para conseguir também aquilo que ele queria, ele obedecia. Enquanto que a injustiça visível era um indicador de que o filho mais novo era um pecador, a justiça visível do filho mais velho, no caso dele, por conta das suas motivações, foi um indicador de que alguma coisa não estava bem. E assim como o filho mais novo fez o que fez por não amar o pai, o filho mais velho também fez o que fez por não amar o pai. O filho mais novo, ele foi embora por amor a si mesmo, e o filho mais novo ficou também por se amar, por amar a si mesmo. Olhem só, o pai lhe respondeu: você está sempre comigo. Percebam o pensamento, o coração do pai, ou seja, eu sou com você. Isso não é o bastante? A minha presença na sua vida não te basta? Tudo aquilo que você reconhece não é o bastante? Ambos os filhos estavam perdidos, porque nenhum dos dois encontrou no pai satisfação maior, satisfação máxima. Ambos os filhos estavam perdidos, porque o amor de ambos era interesseiro. Queriam o que o pai poderiam dar, não queriam o pai. E foi exatamente essa a acusação do diabo a Jó. Jó, ele foi acusado de ter um amor interesseiro, ou seja, de se amar acima do amor a Deus. O filho mais novo conseguiu o que queria indo embora, e o mais velho, querendo o que o mais novo conseguiu, ficou. Por isso que é saudável de tempos em tempos perguntar: por que eu faço o que eu faço? Por que você faz o que faz? Porque através da parábola, Jesus, ele está nos dizendo aos filhos mais velhos, dizendo a nós, crentes, que a razão do porquê você faz o que faz é mais importante do que aquilo que você faz para Deus.
A razão, o motivo que te leva a fazer é mais importante do que aquilo que você faz. O porquê você faz é mais importante do que o que você faz. Porque o verdadeiro evangelho faz o quê? Desperta, faz nascer, renova o nosso amor por Deus. E esse amor, essa gratidão que nasce em nós, faz com que nós desejemos trabalhar para Deus. É esse amor que nos leva a querer servir a Deus. É natural para todo aquele que ama. Basta olhar para a vida dos discípulos, vejam como eles trabalharam, se sacrificaram, mas todo aquele trabalho, todo esse serviço não foi baseado no fundamento escravo e patrão, mas filho e pai. O porquê nós fazemos o que fazemos, o porquê nós queremos servir é mais importante. A motivação do nosso trabalho, a motivação da nossa obediência tem que ser o amor que nós já recebemos. O amor que nós já recebemos. Por quê? Porque nós servimos não para receber amor, nós servimos porque nós já somos amados, nós já somos. O nosso serviço, a nossa adoração é resposta. Servimos porque amamos, obedecemos porque amamos aquele que é digno, que nos constrangeu, que por meio do que Ele fez, gerou em nós esse amor. É o amor. E a última coisa que eu gostaria de destacar da fala do irmão mais velho é como a nossa obediência, como a nossa conduta exemplar, não que ela não seja importante, é fundamental, né? Mas quando motivado por outras questões, né? Como a nossa conduta exemplar pode se tornar motivo de amargura? A nossa conduta exemplar pode ser algo que rouba a nossa felicidade. Vejam só, esse dia tinha sido um dos dias mais felizes da vida do pai. O texto, essas histórias gritam: olha a felicidade, olha o que move o coração do pai. O irmão mais novo tinha voltado, estava morto de fato, mas voltou a viver de fato. Por isso, a necessidade de celebração. Qualquer um celebraria o ressurgimento de alguém amado que estava morto. Mas olha o que não faz o rancor, olha o que não faz a inveja, olha o que não faz o orgulho, olha o que não faz a vontade de ser reconhecido, olha o que o julgamento não faz. Porque o julgamento, a inveja, o rancor, o amor próprio excessivo, impossibilitam que a grande felicidade do Pai possa ser experimentada. Percebam como pessoas com vigor religioso, pessoas cheias de autojustiça, cheias de si, elas parecem incapazes de aceitar outras pessoas pelas falhas que elas mesmas não cometem.
Tem gente incapaz de aceitar outras pessoas pelas falhas que elas mesmas não cometem. As falhas que elas não cometem são usadas como pedras para serem lançadas, pedras de condenação. E vejam como pensam. O pensamento é mais ou menos assim: eu não minto, eu não roubo, eu não falo palavrão, eu não vou para a balada, eu não bebo, eu não fumo, eu não falto no culto, eu chego no horário, eu sacrifico o meu tempo, sacrifico as minhas relações, sacrifico os meus recursos, eu me dedico, e por isso eu não suporto gente que mente. Por isso eu não suporto gente que xinga, que bebe, que chega atrasada, que falta, que não abdica nada, que não tem compromisso. Eu não suporto. Mas espera aí, não, que? É essa gente que é reconhecida? Não, espera aí. É essa gente que é celebrada? Não, olha, ei, escuta aqui. Deixa eu te dizer onde é que você está errando. Deixa eu te ensinar o que é certo. O certo é você me ver. O certo é você reconhecer o meu trabalho, a minha dedicação. O novilho gordo é para mim. É para mim, sou eu quem mereço. Por que você faz isso comigo? Eu não mereço isso, eu não mereço o seu descaso. Logo eu, que sou o teu servo. Percebam como a alegria e o rancor não conseguem existir ao mesmo tempo, né? Alegria e amargura, alegria e inveja, alegria e autopiedade, autojustificação, alegria e excesso de amor próprio não conseguem habitar numa mesma alma. A alegria do pai e a alegria do filho, a alegria alheia para o coração do filho mais velho foi motivo de rancor, ódio, separação. Percebam a desconexão, a distância do coração do filho mais velho com o coração do pai. Olha a agenda, a diferença. Enquanto que a agenda do pai era encontrar o filho mais novo, durante todo aquele tempo, enquanto o filho mais novo estava perdido, o pai avistava o horizonte. Será que é hoje? Será que é hoje que ele volta? Será que é agora? Será que é agora? Durante todo aquele tempo, enquanto o mais novo estava perdido, e o pai tinha uma agenda, a agenda do filho mais velho era outra. A agenda dele era ser reconhecido por tudo aquilo que ele fazia. Não era a mesma agenda do pai. Qual é a sua agenda? Enquanto lá fora os filhos mais novos, os filhos perdidos estão. Na verdade, sabem qual era a imagem? A imagem que o pai mais queria ter visto de longe.
O que o pai mais queria ter visto eram duas silhuetas, não uma. Estando ainda longe, o pai mais desejou ver a silhueta do filho mais novo sendo carregado pelo filho mais velho. O pai deseja ver filhos mais velhos envolvidos, saindo à procura dos filhos mais novos, dos filhos perdidos. Onde estão? Onde estão aqueles que percebem a angústia do pai? Onde estão aqueles que percebem a alegria do coração do pai quando um filho perdido é encontrado? Era esse deveria ter sido o papel das referências religiosas, dos crentes, dos irmãos mais velhos. E esse é o nosso papel como igreja, assim como a Trindade: amar, ir, procurar e receber com alegria e festa os nossos irmãos mais novos. Assim como Jesus, sermos de tal forma, que publicanos e pecadores tenham vontade de estar conosco, para ver não olhos julgadores, dedos apontando, mas para ouvir e experimentar do amor restaurador, da graça acolhedora que sara e gera novos começos. Amém. Amém. Nós lemos Atos 1:8 também, né? Apenas um rápido comentário sobre Atos 1:8. Deixa eu ler aqui rapidamente. Palavras enquanto o Senhor se despedia, últimas palavras. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas por todos os lados. O evento do Pentecoste, do derramar do Espírito Santo, vai nos mostrar que a igreja de Cristo é uma igreja pentecostal. Ou não é a igreja de Cristo, porque foi Cristo quem foi para que o Espírito pudesse vir. Glórias ao Senhor por isso, e em nós ser derramado, gerando vigor, vida, plenitude, alegria, no Espírito Santo. Mas por que o Espírito foi enviado? Qual foi o motivo de Pentecoste, a razão pentecostal? Porque o Espírito nos encheu. E receberão poder para serem minhas testemunhas. Preste atenção, querido e querida, esse é o motivo, esse é o propósito, essa é a razão do porquê o Espírito veio, porque nós somos batizados pelo Espírito Santo. Bom, eu tenho 3 filhos, e são homens, e como um bom pai, a gente tem algumas bolas,
E eu acho que eu fiz isso com os 3 filhos, né? Eu vi, a gente passeava, saía, enfim, eles sentavam na bola e ficavam sentados na bola, e eu dizia: ah, não, filho, se você ficar sentado na bola, vai estragar a bola, né? Tem bola que fica deformada, né? Porque o propósito, né, da bola não é servir de assento, mas, né, para ser chutada, quicada, enfim, né, o propósito é outro, né? Então, se você usa para um outro propósito, você acaba, enfim, trazendo danos, né? A mesma coisa, por exemplo, se eu tivesse em mãos a mais gloriosa faca ninja para cortar sushis e sashimis. Eu não sei se vocês já chegaram a ver alguns vídeos, né? Essas facas são caríssimas, né? Feitas por grão-mestres, com materiais que a gente nem sabe, né, dizer, né? Mas se a gente pegasse uma faca dessa, por mais gloriosa que ela fosse para cortar madeira, a gente até poderia cortar madeira por um tempo, mas o que aconteceria com essa faca? Ela estragaria, né? Por quê? Porque o propósito dessa faca não é cortar madeira, mas um peixe cru. Então, no propósito errado, um instrumento, por mais glorioso que ele seja, né, se torna ineficiente. E é claro que eu não estou aqui querendo dizer que o Espírito Santo é um instrumento. Eu só estou querendo aqui ressaltar o que acontece quando algo que foi criado, ou algo que acontece para um propósito, é usado para outro. Porque quando Deus te encheu, foi para um propósito. Quando você foi tocado, quando Ele te marcou, quando Ele mudou, transformou a sua vida, foi para uma razão, foi para um propósito, que Ele te encheu com sua glória, que Ele te encheu de poder. Não apenas para que você fique deitado no chão, ou tenha prazeres indescritíveis, porque é indescritível. Não para você ser considerado alguém especial, né? Mas o propósito do seu enchimento foi para ser testemunha da obra, para trazer no colo os irmãos perdidos. Esse foi o propósito. E se a gente não vive no propósito do enchimento, alguma coisa dá errado, dá ruim. Ser cheio do Espírito Santo, como eu ouvi uma vez do precioso e falecido pastor Rousseau Shedd. Ele deu uma explicação tão simples. Ele disse: olha, o Espírito Santo é Deus, e Deus é amor, e portanto a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de amor. Quem tem o Espírito Santo é cheio do amor de Deus, é cheio do amor por Deus, e é cheio do amor por aqueles por quem Deus se doou, morreu por amor. Quem ama a Deus, ama aqueles a quem Deus ama. Vamos cooperar com o que o Espírito Santo quer fazer por meio dessa igreja, por meio deste povo, por meio dessa família. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas no ano que se passou, para quantas pessoas você pregou o Evangelho? Quantos discípulos você fez no ano passado? Quantas relações você intencionalmente começou na expectativa de trazer a pessoa para
dentro dessa realidade. Quantos amigos você fez com aqueles que... Quanta graça você demonstrou. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. Talvez para alguns aqui hoje seja tempo de entrar na casa. Porque o filho mais velho, ele não quis entrar. Só que o pai, da mesma forma que surpreendeu o filho mais novo, recebendo ele de volta, agora ele surpreendeu, sendo gentil e amoroso com o filho mais velho, que igualmente não honrou, cheio de rancor e de ódio. Existiria esperança para ele também, para o filho mais velho também? E a resposta é sim. Sim, existe esperança para irmãos e irmãs mais velhas também. Sim, existe esperança. É tempo de voltar para casa, é tempo de se arrepender, é tempo de perceber como Deus verdadeiramente é, o verdadeiro caráter, o coração de Deus Pai. Porque o Evangelho, o verdadeiro Evangelho desperta, renova, faz nascer o nosso amor por Deus. O verdadeiro Evangelho provoca gratidão e paixão, adoração por Deus. O falso Evangelho usa o amor de Deus para conseguir as coisas de Deus. O verdadeiro Evangelho nos leva para perto de Deus. O falso fortalece o amor interesseiro em nós. O verdadeiro Evangelho nos leva para perto das pessoas. O falso nos aprisiona em nosso egocentrismo, nos aprisiona em nossa moralidade individualista, nos aprisiona em nossa versão de justiça. Mas graças ao Senhor, Jesus veio para nos libertar disso tudo. Jesus veio nos fazer livres de todo engano, veio nos fazer livres de todo esforço para sermos aceitos. Ele veio nos libertar de todo esforço para sermos reconhecidos. Por quê? Porque já somos. O Pai nos vê, o Pai te vê, Ele te percebe, Ele te reconhece, Ele já te aceitou. A mesma festa acontece quando um filho mais velho, eu imagino, volta e entra e participa da festa, da celebração, a festa nos céus, por todo aquele que entra na festa. A festa no céu, quando Deus deixa de ser visto como um tirano e passa a ser amado e adorado como bom Pai. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Quando o Senhor é o meu pastor, eu tenho
tudo. Quando Jesus é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Ele é o bastante, mais que o bastante, Ele é o meu tudo. O Pai é o meu tudo, o Espírito é o meu tudo, e eu não sinto falta de nada. Ele está sempre comigo, e isso é mais do que o bastante. Somos filhos, somos teus filhos, e o Senhor é o nosso Abba, o nosso Abba, o nosso Abba. Perdoe-nos, Senhor. Confessamos, Senhor, a nossa amargura, confessamos o nosso egocentrismo, confessamos egoísmo, insensibilidade, confessamos com a preocupação, confessamos nossa preocupação excessiva com as nossas coisas, enquanto que o seu coração se angustia, esperando filhos mais novos voltarem. Que a sua dor seja a nossa dor, que a sua alegria seja a nossa alegria. Obrigado, Senhor, por tua palavra, lâmpada para os nossos pés, aviva os nossos corações, renova os nossos corações, Senhor. Dá-nos o teu amor, a compreensão da tua paixão, compaixão, alegria, angústia, e faz-nos mover, faz a tua igreja mover segundo o bater do teu coração, Senhor, do teu coração, Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor.